Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e cá estou eu para conversar aí com Vossa Senhoria, que pode ter a percepção, a ideia de que todo psicólogo é super contra a utilização de medicamentos psiquiátricos pelos seus pacientes, seus clientes. Sabe aquele tipo de gente que acha que se você tomar remédio uma vez para uma questão mental, para uma questão psiquiátrica, você vai ter que usar para o resto da vida? Que medicamento é super viciante ou que traz um tanto de efeito colateral que é melhor nem tomar, ou pior, de que o medicamento é o que vai resolver todas as suas questões de vida? Vamos falar um cadinho mais sobre isso? Fica comigo, jovem, nesse vídeo até o final, se inscreve aqui se não está inscrito ainda, porque tem conteúdos novos semanalmente que você pode aprender muito mais sobre saúde mental, sobre psicologia, por exemplo. E se você não me segue no meu Instagram, o link está logo aqui embaixo, também vai aparecer aqui em cima um indicativo de como você pode encontrar o meu perfil nessa rede social, porque lá tem conteúdos diferentes também falando sobre psicologia. Então, fica aqui comigo até o final, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Gente, todo psicólogo é uma pessoa, um profissional que desconsidera a importância da utilização de medicamentos pelos seus pacientes, clientes. Eu não posso responder por todo mundo. Eu vou responder aqui até onde eu tenho ciência, aquilo que eu vejo, aquilo que eu já estudei, aquilo que eu pratico no meu consultório todos os dias com os meus pacientes de diversos lugares do mundo. Eu não sou contra a utilização de medicamentos. Inclusive, eu considero que em alguns casos é indispensável a utilização de uma intervenção química para alguns casos que não são tão simples assim. E aí, gente, quem vai ser a pessoa a definir isso? Não serei nem eu, nem vai ser o paciente, o cliente. Quem tem a competência, quem tem o conhecimento, quem tem inclusive a liberação do nosso Ministério da Saúde para indicar medicamentos, para prescrever medicamentos, são os médicos, psiquiatras, inclusive. Buscar um atendimento especializado para aquilo é muito mais indicado do que ir em qualquer um médico ou pegar uma receita ali com uma pessoa conhecida ou porque tal familiar, tal amigo tomou aquele remédio e funcionou, sabe? Não é exatamente assim, precisa de ter um acompanhamento. E é isso que eu venho conversar com você aqui hoje. Então, tendo em vista que nem todos os psicólogos, ou pelo menos eu tendo a crer que a maioria dos psicólogos sérios, responsáveis, vão compreender a necessidade de uma intervenção química para alguns casos de alguns pacientes e respeitar também o diagnóstico de um outro profissional, de pesquisar, enfim, de se inteirar sobre o caso e, se puder, inclusive, entrar em contato com o psiquiatra, com a psiquiatra, para entender qual foi essa indicação, de onde partiu, quais são os conceitos, quais são os prognósticos, por exemplo. É importante ter esse acompanhamento de ambas as partes, tanto do psicólogo quanto do psiquiatra, da psicóloga, enfim, independente dessa questão. Então, gente, não somos contra a utilização e compreendemos que eles têm o seu papel sim e que eles precisam ser lidados com conhecimento, com uma forma coerente, com uma forma consciente, inclusive. Eu sei que algumas pessoas pensam que por ser uma questão emocional, por ser uma questão mental, que talvez seja menos importante do que algo físico, por exemplo. Vou utilizar aqui de um exemplo muito aleatório, mas só para você entender como duas coisas que são igualmente importantes, elas são levadas de formas diferentes. Exemplo, se você tem um adoecimento aí, por exemplo, sei lá, gastrite. Você tem uma gastrite que incomoda pra caramba, eu não sei, mas deve incomodar pra caramba mesmo, que deve trazer um tanto de sintomas desagradáveis, que deve atrapalhar um tanto a sua vida. Se você tem um diagnóstico, muito provavelmente você vai cuidar dessa gastrite, porque é algo que dói, é algo que as pessoas entendem também ao seu redor, no seu meio, que ter uma doença gástrica é desagradável, machuca e pode ser uma coisa até mais grave se você não cuidar. Então, tudo bem, aí parece que está permitido se cuidar, está permitido ir ao médico, consumir medicamentos, permitido se cuidar. Mas quando é uma questão mental, por exemplo, se você tem aí um transtorno de ansiedade, por exemplo,
Nem todo mundo vai entender transtorno de ansiedade como um quadro clínico. Algumas pessoas podem entender a ansiedade só como ali uma angustiazinha, um medozinho, sabe assim, menosprezando o sentir, menosprezando o quadro, menosprezando aquilo que você está passando. E a partir daí, parece que usar medicamento não é tão importante ou não pode ser tão indicado quanto para o quadro gástrico, por exemplo. Por que dois quadros adoecidos de forma clínica, claro que cada um em sua especificidade, por que um demanda mais cuidado? Por que o outro é mais aceito? Por que aparentemente tomar remédio para uma questão gástrica é mais aceita, é mais, enfim, é mais ok, mais permitido do que tomar remédio para uma questão psíquica, por exemplo. Sabe, parece que quando é físico, quando é palpável, quando você sente, quando você faz um exame ali e sai no raio-x, um exame de sangue, parece que tudo isso vai autorizando você a se medicar. Mas quando é uma coisa psíquica, quando é uma coisa que você não consegue tirar um raio-x aqui e perceber que você tem X características, ou quando você vai e faz um exame clínico ali, sabe? Por que cargas d'água? São coisas que são levadas de formas tão distintas, mas que merecem tanto cuidado quanto. Junto com isso, é importante que você compreenda que, tendo em vista que usar medicamento não é algo que a gente demoniza, que não é o fim do mundo, que não precisa ser uma situação de vergonha para você, porque você toma remédios também para outras coisas e ninguém nunca te questionou sobre isso e você nunca problematizou também tomar analgésico para dor de cabeça, tomar um antitérmico ali quando você está com febre, tomar um remédio para alívio muscular quando for necessário, sabe? Esse tipo de coisa ninguém questiona. E você também não precisa de questionar, porque é uma questão sua, é um adoecimento seu, é uma dor sua que ninguém mais sente, só você. E aí, gente, o que é importante levar em consideração, e isso eu falo com todos os meus pacientes, todos os meus clientes, não é o fato de tomar remédio, não é qual remédio vai ser, não é quanto tempo vai durar, mas sim o acompanhamento. Nenhuma utilização de um remédio psiquiátrico é uma utilização que você vai no médico, ganha uma receita, vai na farmácia, pega seu remédio e toma e pronto, acabou. Não é isso, tem um acompanhamento. Como que vai ser ao passar do tempo? Tem que ter esse retorno médico a cada 15 dias, 30 dias e se espaçando com o passar do tempo também, tem um acompanhamento para você perceber se houve mudança ou se não houve, se tem algum efeito colateral que está atrapalhando no seu dia a dia, se você percebe que os sintomas estão diminuindo, para você relatar para o médico, para você relatar para a médica o que você está sentindo, para saber se muda de remédio ou não, se aumenta a dosagem ou não, se você tira também o medicamento daqui a pouco ou não. E não é essa coisa de você olhar na internet de que fulano de tal teve melhora com tanto tempo, então a partir de tanto tempo você vai parar de tomar o remédio por vontade própria. Não é isso, é seguir a orientação do médico psiquiatra, da médica psiquiatra, porque é isso que precisa ser feito com consciência, com informação e também respeitando as condições do seu corpo. Ai, Ana, mas eu percebi que eu já tomei remédio suficiente, que agora eu não quero mais tomar, porque eu me sinto pronto o suficiente para viver sem medicamento. Não é assim que funciona. Você não pode parar de tomar o remédio sem autorização médica, sem acompanhamento médico. E ao mesmo tempo também você não pode tomar metade do remédio do nada. Deu vontade, brotou aí uma vontade, vou parar de tomar e vou diminuindo aos poucos. Vou tomar metade aqui, depois eu tomo outra metade. Gente, não é assim que funciona. Sabe? A indústria farmacêutica, ela se modernizou ao longo do tempo, se atualizou ao longo do tempo, para que você não tenha que olhar na internet e inventar da sua cabeça métodos novos, para que você não vá fuçar outras formas que possivelmente podem ser melhores do que isso, porque a sua prima tomou de tal jeito e foi melhor para ela, porque... Sabe, gente, tem um médico para isso, vai lá, tira dúvida com o médico, pergunte o médico, a médica, leva um caderninho, anota, faça um diário de acompanhamento ao longo do tempo, descreva lá quais são as melhoras, quais foram os sentimentos que você teve, o que melhorou, o que piorou, estado de humor, apetite, sono... Sabe, essas coisas que são importantes. Você ter esse relatório, ter o acompanhamento, ter essa condição de saber
que o adoecimento psíquico, independente da causa, se for algo neurológico, se foi alguma causa externa, se foi de um luto, se foi de um trauma, o que for, independente do que seja, é importante você ter conhecimento e você não ir pela voz de outra pessoa ou não pegar relatos aleatórios como se isso fosse resolver o seu problema. Medicamento não resolve o problema, ajuda a lidar com os quadros crônicos, por exemplo, ou lidar com momentos de agitação, ou com muita variação de humor, ou com sintomas que impedem você de seguir uma vida razoavelmente ok, para que você não paralise toda a sua vida de uma hora para outra por conta de um adoecimento, porque você precisa ter um acompanhamento e de saber que não é com força de vontade, não é com pensamentos positivos, atração de coisa boa, pensar que vai melhorar, não é que você vai à igreja, ao culto, seja lá onde for, e pedir para tal pessoa, pastor, padre, conselheiro espiritual, para alguma entidade, para resolver a sua questão. Essa é uma questão química, essa é uma questão neurológica, essa é uma questão de algum descompasso que vem acontecendo, mesmo que não seja palpável, mas ainda assim está acontecendo, e que não é você passar pela dor sem nenhuma intervenção medicamentosa, não é que você vai estar fugindo da dor, que você vai estar fugindo da questão. Não são sintomas equilibráveis só pela vontade própria, não é só mudar o pensamento, mudar o mindset que vai resolver a questão, sabe? Então, se preocupe com isso com a mesma intensidade ou com uma intensidade pelo menos razoável para uma questão que seja biológica, física, que seja neurológica, que seja, sei lá, não visível. É importante, faz parte do seu corpo. Lembre-se que a sua mente e o seu corpo fazem parte de todo um construto. Não são coisas separadas, é a mesma coisa. Então, se você está adoecido fisicamente, mentalmente você também vai se abalar. E se você está mentalmente doente, fisicamente você também vai sentir. Não se engane, tá? Mais cedo ou mais tarde a conta chega para você. Então eu fiz essa volta toda, essa explicação toda para te dizer que não é o medicamento que vai resolver, mas só a psicoterapia às vezes não é o suficiente, porque você precisa de estar estabilizado no seu humor, no seu sentimento, na sua disposição, no seu ânimo, por exemplo, para fazer terapia, para se haver com as suas questões, para controlar alguns sintomas que nem sempre a terapia vai agir de forma imediata ou vai agir para controlar todos os seus sintomas, as adversidades possíveis. É importante você saber disso e muito cuidado com o que você lê na internet, com o que você escuta dos outros e também com essas ideias de senso comum que só atrapalham a gente a buscar ajuda responsável, ajuda técnica e especializada quando assim for necessário. Eu espero que eu tenha conseguido desmistificar um pouquinho para você aí desse lado sobre a utilização de medicamentos psicotrópicos, utilização de remédios psiquiátricos, dependendo do caso. Procure indicação, procure profissionais sérios, procure tirar dúvidas com os médicos, com as médicas, ao invés de se automedicar ou de tomar decisões que não foram orientadas por profissionais que estudaram anos para te falar o que eles sabem. Muito obrigada por ter ficado com esse conteúdo aqui comigo até o final. Muito obrigada por prestigiar também o canal, deixando o like, deixando nos comentários também a sua opinião, a sua experiência, compartilhando os conteúdos aqui do canal e até o próximo conteúdo aqui no Ars da Mente. Tchau, pessoal!